Então, mas isso é uma coisa interessante. Por exemplo, continuando com essa questão de doença, muitas pessoas tentam entender ainda o que aconteceu na Europa, por exemplo, né? E isso daí foi uma pesquisadora da área que tinha me contado. Por que é que você teve uma expansão indo-europeia lá na Europa, que gerou os idiomas que a gente conhece hoje, né? Que são os idiomas eslavos, os idiomas celtas, os idiomas românicos, tal, não sei o quê. Por que é que eles conseguiram se expandir tão rápido sobre as culturas megalíticas lá, que eram as culturas que construíram Stonehenge, que construíram aqueles túmulos gigantes, tal, não sei o quê, né? O pessoal que empilhava pedra. Falou assim, pô, essa galera aí, será que eles eram tão mais adaptados tecnologicamente para matar todos os povos dos megálitos lá, que o pessoal até acredita que seja parcialmente Cro-Magnon, tal, não sei o quê? Será que eles eram tão tecnologicamente melhores? E aí o pessoal falou que talvez existe uma corrente que talvez não. Talvez os indo-europeus lá, partindo do Cáucaso, lá, do norte do Mar Negro, lá, tenham levado algum tipo de doença, alguma coisa assim, talvez até peste bubônica, pode até ser peste bubônica. E aí tem acontecido a mesma coisa. Os indo-europeus, na verdade, eles foram indo pela Europa e ela estava vazia. Mas ela não estava vazia porque não tinha ninguém morando antes. Simplesmente as pessoas foram morrendo de doença antes, e aí os caras chegam lá, sei lá, em Stonehenge e falam, quem fez isso? Alienígenas. Fica uma coisa assim, tipo, como que isso aqui tá aqui, né? E tanto é que o pessoal sempre associa essas pedras gigantescas aos celtas. Até por causa do Asterix lá, que levava o menino e tal. Mas, na verdade, não. Os celtas, eles não faziam aquelas estruturas. Aquilo lá já estava lá quando os celtas chegaram. Olha só. As culturas megalíticas, elas são pré-célticas. Então, isso é um exemplo de uma doença que... Quer dizer, de uma possível explicação pode ser uma doença. E peste bubônica, que foi a maldição lá da peste negra lá na Europa, lá na Idade Média. Né? Isso das Américas tem também essa questão do péssimo hábito higiênico do europeu daquela época, né? Cara, na verdade, Rola um pouco isso? não tem Não, muito é a ver, irrelevante. porque assim, eram doenças que já aconteciam na Europa há milênios, Aham. que os povos das Américas, por estarem isolados, não tinham contato com essa doença, Tá. então o sistema imunológico deles não tinha essa proteção. E aí é mais ou menos a gente imaginar o seguinte: a doença existia, gripe, por exemplo. A gente fala muito da varíola, mas uma coisa que matou muito dos povos originários das Américas foi gripe. Uma gripe que hoje mataria a gente também. Porque Isso, provavelmente um mataria a vírus gente lá, também. E aí o que você tem que imaginar é o seguinte: por que o europeu não morria? Não, o europeu morria, morreu o europeu. Pra e aí cacete, quem sobreviveu era resistente ao vírus. Então, quando esses caras chegavam aqui, eles carregavam o vírus normalmente. Você tem centenas, se não milhares de tipos de vírus no seu corpo agora. E aí eles entravam em contato com os nativos ficavam resfriados. Mas como o sistema imunológico deles não era Nunca protegido... teve uma preparação evolutiva, Cara, uma defesa contra aquele vírus. limpava, Exato. morria todo mundo. Ou de gripe, ou de varíola, ou de Mas qualquer outra por que doença. o vírus do nativo não matou o europeu? Matou, só que o europeu matou. morria aqui. O europeu não voltava para contaminar a ele Europa morria inteira. ali nas Américas. Exatamente. Ah, tá. Não, Tá. aparentemente a única doença que veio dos indígenas que foi para a Europa foi a sífilis. Né? Porque a sífilis demora para gerar um tipo de problema. Mas acho que foi a única. Porque vocês têm que levar em conta também o efeito fundador dos nativos aqui das Américas. Você teve 3, até onde a gente sabe, né? 3 ou 4, né? Mas essa quarta é discutida, mas pelo menos 3 irradiações de indígenas aqui para as Américas, né? Que são de, sei lá, 40 mil, 35 mil e 30 mil anos, ou um pouco menos do que isso. Né? Então você está levando em conta alguns milhares de anos de isolamento. Até porque você teve uma glaciação no meio disso. Sim. Você teve uma glaciação. Quando veio a primeira irradiação, que a gente chama de irradiação ameríndia, que pode ter sido até 40 mil anos atrás, talvez não tudo isso, mas pode ter sido, 35 pelo menos. Quando teve essa primeira irradiação ameríndia, ainda não tinha rolado a pior das glaciações, a última, na verdade, a última das glaciações. Aí você teve uma segunda irradiação de ameríndios passando pelo Estreito de Bering, que foi a radiação Nadene. E aí, sim, quando eles chegaram aqui, ficaram meio presos nas Américas, porque congelou tudo lá em cima e aí não teve como passar. Então, também tem o fator de que não só os nativos estavam isolados há muito tempo aqui nas Américas, como ainda por cima, é um continente gigante. São 2 continentes, né, gigantescos, fora Caribe, fora Istmo, fora tudo. Como também, ainda por cima, a variabilidade genética não foi tão grande assim, por causa desse efeito fundador. Então, tinha muito menos variabilidade para você poder selecionar quem era mais ou menos resistente a doente. É muito menos gente
que poderia, sabe, tipo, a semelhança genética era maior, e aí isso reflete no sistema imunológico. Na Austrália, eu acho que rolou Mesma uma coisa coisa. parecida. Né? Sabe o que eu pensei agora? Observe isso, né? A própria raça humana, em continentes diferentes, passados 500, 1000 anos, quando entra em contato, tem essa questão do vírus, falta de resistência, e um povo mata o outro por Sem causa nem de saber. vírus, sem nem saber. E aí aquela pessoa que diz que conversou com o alienígena, que foi visitado por um alienígena, um ser de uma outra galáxia, que é tudo diferente. As pessoas fazem filme do alienígena destruindo o planeta Terra como Independence Day, com bombas e guerra. Na verdade, se o alienígena realmente aparecer e der um espirro, Acabou. Mata meio mundo. as pessoas não levam isso em consideração. Se ele for aquele a base... aperto de mão, né? Assim, ele foi, o alienígena me japonesa, visitou. né? Exato. Eu falei com o alienígena. Mas, eu fui você abduzido. tem que levar em conta que o vírus deles seja capaz de pegar em vírus humano. Porque se o isso, na DNA verdade, dele... For por exemplo, tão diferente. Exato, a que gente não tem se o comunica. ATCG. O nosso DNA é faz ATCG e eu sempre esqueço. O RNA é UCGA. É o CGA, isso. É o uracilo T, no lugar de Se timina. não timina. combinar, não adianta. né? E se eles funcionarem à base, sei lá, de sílica, aí isso chega bela merda. Mas isso aí que o Ruas falou é um dos argumentos agora da galera de Varginha, que voltou com o caso de Varginha porque apareceu lá... Ressuscitaram? Ressuscitaram. Porque um americano resolveu fazer um documentário, tá oferecendo $1 milhão. Se você chegar com uma imagem real do ET de Varginha para Muito ele. bem. E um dos casos que um cara morreu que a gente não sabe. O pessoal lá diz que não sabe do que ele morreu, porque ele chegou a ter contato com um dos seres e ele pode ter pego um desses vírus. Desses esse vírus. negócio aí. Não, e você. Morreu. E o Pirula deu um exemplo extremo de bicho de sílica, por exemplo, mas você não precisa nem ir tão longe. Jacaré tem vírus. E a gente não pega vírus de jacaré. Que nem gato e cachorro também. Tem algumas Tem coisas doença que de gato são e cachorro que você não pega. E nem o gato pega do cachorro e nem o cachorro pega do E que gato. você passa, às vezes, para ele. Às Ok. vezes pode acontecer. Então imaginar isso do extraterrestre é um pouquinho fora. E aí tem uma coisa que você falou Eu me sinto mais aliviado agora. Tem uma coisa que você falou. Puxa, se Né? chegar o Se um dia um alienígena me visitar, né? Você vai numa boa, pode dar a mão Eu para ele. preciso passar o gel na mão. Peraí, seu Depois, ET. depois. Calma, oi, muito prazer. E tem uma... Deixa eu botar uma máscara. Aí o gel, a meleca gruda, com a assim, começa a escorregar. Uma gosma. Acho que o álcool não funcionou. Tem uma outra parte da varíola que é um pouquinho mais cruel nas Américas, e isso é documentado, que os caras começaram a usar pacientes com varíola como arma biológica contra os povos originários. Então o cara trazia o cara com varíola, ou tinha um cara Não, com só a varíola, roupa. ou trazia só a roupa, Eu colocava li no meio sobre dos, isso. dos Pegava indígenas roupa, né, dos que morreram E com aí- varíola, colocava ali empilhadas Isso, perto isso. da aldeia e iam embora. e ia embora. E aí- Não, Suficiente para dizimar. Não, e Exato. você acha Aldeia. que isso era feito no século XVI, XVII? Cara, até, XIX. até 1960. 1960. Tinha gente que ia lá na expansão do Oeste, né, que ocupou o Centro-Oeste, que ocupou Põe eles na Rondônia, frente, né? não sei o quê. Os caras faziam isso. Os caras pegavam, porque eram indígenas que, apesar de estar o Brasil já ser um país há 500 anos, tal, não sei o quê, eram indígenas que estavam muito isolados ali. Aí os caras, na expansão, né, tipo, na transformação do Mato Grosso em Mato Fino, né, de todo esse processo aí, né, metade do Pará que foi para o espaço, Maranhão e tal. Durante todo esse processo, várias pessoas pegaram uma técnica muito antiga, né? Falou assim, vamos deixar umas roupas com doença ali e vamos dizimar. Eu vou falar para vocês, cara, que esse lance aí, igual você falou, do próprio ser humano ir e vir de um lugar e tal, para mim, esse é a pior consequência de mudança climática, cara, Sim. sabia? Para mim, a pior de todas é essa aí. É começar a faltar, por exemplo, chuva num Mato Grosso da vida, num lugar, e a galera ter que migrar para outro. Os refugiados, E né? Os trazer refugiados climáticos. coisas que a gente nem sabe que tem lá, entendeu? Ou às vezes coisa que está lá isolada, algum vírus, alguma doença que está lá isolada, ela vem, cara, imagina um negócio desse, entra em São Paulo, Rio de Janeiro, e nós não estamos preparados, é um desastre. Tem um Pra mim, exemplo- isso é a pior. Não, e Tem um outra- exemplo bem cara. claro disso, que é malária. Os caras publicaram um artigo essa semana que a malária ela acontece em áreas muito quentes do planeta, né? Por isso que a gente não tem preocupação com malária aqui em São Paulo, mas eles estão mostrando que, por exemplo, no continente africano,
com o aumento da temperatura, o Ela mosquito já está tá- se espalhando cada Aí, ó. vez mais. Não, o que chegou, pra mim é o a que pior chegou consequência, na Itália? Foi que malária. tavam falando? Acho- Foi eu acho malária? que eu acho que é Que malária. já tá pegando lá no Mediterrâneo. chegando no Mediterrâneo. No Texas, acho que tá com dengue. É. Alguma coisa assim, eu não me lembro agora. E aí não não, sei se é tem dengue, preparação mas- nenhuma. Isso é assustador. Isso Não, pra mim é porque aí a gente não tem, cara. Não tem o que fazer. Não, e você tem uma coisa assim, tem vários animais que são repositórios de vírus na natureza que a gente não conhece o que eles têm. Que Que tão lá. vivem em lugares muito isolados ou muito fechados, tanto é que essa é a hipótese mais aceita para o surgimento da própria Covid. Né? São repositórios animais que foram acessados por destruição ambiental ou por caça, ou por qualquer coisa assim, e aí entraram em contato com pessoas, né? Tem um bicho intermediário que ninguém sabe qual é e pronto. Agora, o que acontece? Quando a gente teve uma... Você foi muito legal, mas desconcentrou, desculpa. Mas é porque eu tô muito burro. Então, e aí o que acontece? Esses bichos, e isso já está sendo observado por praticamente todo mundo que eu conheço da zoologia que trabalha com animais atuais, né? Que vários bichos da região tropical estão passando a acontecer em latitudes maiores. Caramba. Então, por exemplo, uns bichos que acontecia, sei lá, só até a Bahia, o pessoal já está vendo no Espírito Santo. Uns bichos que acontecia só até o Maranhão, o pessoal está vendo em Que pode estar Minas. trazendo alguma coisa, ou que naquela situação, aquela coisa acaba Vai aparecendo. saber, entendeu? Então, por quê? Porque aquela faixa tropical está ficando insustentável. Eles não estão mais afim de viver num calorão tão grande e está mais agradável para eles viver numa latitude maior. Uns entrando na piscina lá na Califórnia. É exatamente isso. Porque tá com calor e ele precisa refrescar. Aí tudo bem, o urso, sei lá o que aquele urso tem, mas tá entrando lá. A gente acha que ele é bonitinho, limpinho, né? E Mas aí, vai digamos que você tem, por exemplo, aqueles ursos gigantescos do Alasca lá, os ursos Kodiak lá, que são enormes. Eles só vivem no Alasca. E eles não são ursos polares, né? Eles são urso coisa, né? Que eles não estão tristes de ter que comer carne, né? Não. Eles estão lá, né? Enfim, aí tá aquele urso polar. Você não pode treinar ele pra ser vegetariano? É Não, lógico que pode. Não, aí já é tarde demais, agora ele já não é mais. Enfim, agora, então, esses ursos aí, o pessoal vai lá caçar, vai fazer essas coisas, mas em linhas gerais você tem uma área muito bem preservada ainda no norte da América do Norte ali, que tá pouco zoneada. Se esses ursos dessem, por exemplo, e aí é aquilo, né? Quanto maior a proximidade que a gente tem evolutiva com aqueles bichos, maior a probabilidade daqueles vírus passarem. Né? Então, sei lá, você tem um primatinha que vive, sei lá, um tipo de mico que só vive na margem esquerda do rio Juruá. E aí ele tá lá isolado numa região que é super preservada, não tem cidade, não tem aldeia, não tem nada, é só uma área de coisa. De repente, você tem ou um desmatamento ali, ou aquele mico simplesmente fala, tá quente demais esse lugar, vamos para outro mais canto. tranquilo, né? Aí a gente não sabe direito como que... da coisa. Isso aí pra mim é a pior consequência que Não, tem, é cara. assustador. Você lembra do Isso me Ebola? preocupa. Você lembra da história do Ebola? Eu tenho medo de falar bobagem. Qual? Não, do surgimento da epidemia do Ebola. É um surgimento... Cara, que é um surgimento parecido com o surgimento de outros vírus de origem de primatas, que é a interação de determinadas populações, como é a hipótese mais aceita para o surgimento Pra da AIDS, por exemplo. verdade também. É. Que é isso, é a gente Mas invadindo... aí o Ebola eles conseguiram isolar lá, né? Como Sim. que tá. Então, e aí aquela galera vive isolada, né? Então, vive isolada... É que são pulsos, né? De vez em quando Isso. volta, depois... E aí, some. e aí com ebola é um negócio bem cruel, assim, porque ebola tem o surto, e aí você isola a área, cara, basicamente deixa todo mundo morrer. Caramba. Porque, Cruel, não sei se né? todo Não mundo tem o que conhece. fazer, né? Não tem o que fazer. Em 8 dias a pessoa, é cruel dizer isso, mas ela tá sangrando pelo olho. E aí e o ebola tem uma outra característica naquele local, nos locais, em alguns dos locais do continente africano em que ele acontece, que é uma questão cultural. Então, nesses locais tem muita manipulação de corpo depois que a pessoa morre. Tem a parte do enterro em que as pessoas carregam o corpo da pessoa que faleceu, e aí a ebola vai passar por esse contato com fluidos e com sangue. Então aí é exponencial, porque 10 pessoas manipulam aquele corpo, que vão ficar doentes, que vão passar. E aí. Aí morre você mais tantos Mas o velórios. primata que origina, eles conseguem isolar. Conseguem. Então, e o ebola, sim. O ebola a gente tem bem noção da origem, mas AIDS ainda não. E AIDS a gente tem uma ideia, porque em chimpanzé, acho. Não acho que não é Não, chimpanzé. não era o Célebus? O Célebus. Como ele chama esse bicho? Que não é o nome científico. Ele tem o vírus, mas é como se fosse a gripe para ele.
Então não é um vírus tão mortal quanto acontece com a gente. É um vírus parecido com o vírus da AIDS. Quando ele saltou pra gente, que aí na gente ficou, né? ele passa a ser bastante mortal. Deixa eu ver. Que se a gente tivesse... Colobus. Isso. Colobus. Que se a gente tivesse todo mundo pego AIDS, ia morrer grande parte da população e as pessoas que sobrariam seriam resistentes à AIDS. Pelo menos é isso que se espera. Uma coisa que é interessante, que eu lembro que o Átila tinha comentado, era que o ebola só não virou uma pandemia mundial justamente porque ele mata muito rápido. Então você consegue isolar... Ah, sim. Rapidamente você isola aquela Você galera. sabe né? direitinho quem Mas tem... é bem Você cruel, isola. né, cara? Exato. Fecha. Mas vai fazer o quê? Mas né? não espalha. Agora, a Covid, o problema demorava muito para você saber quem estava ou não doente e a pessoa ficava 30 dias incubando aquele negócio para aí E passando, poder... 30 dias não, mas ficava, tipo, depois que pegava... Tem aquele tal, jogo mas, enfim. que é... Como chama? Que você é um vírus, você quer acabar com a humanidade? Como chama esse jogo? Tem um jogo que você é uma Tem. epidemia. E aí tinha essas características. Se você matasse rápido demais, você perdia sim. o jogo porque... Você tem que ser um vírus esperto, Você tem que ser né? um vírus esperto. Não aí pode você ia matar dando- muito rápido. Isso, esse mesmo, Plague Inc. E você era uma pandemia, você era uma praga, e aí você ia controlando essas características justamente... E os pra- vírus, será que tem essa inteligência aí? Não tem, né? Não, porque nem é vivo, né? E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.